Oi, aqui é a Magda do canal Wnętrze Zewnętrzne. É hora do segundo episódio da reforma deste pequeno estúdio de 27 metros quadrados em um prédio antigo. Como vocês podem ver, muita coisa já mudou, mas a maior mudança é no banheiro, que agora já tem paredes. É verdade que ainda não tem porta, e eu vou contar para vocês o que tem dentro daqui a pouco. Nesta parte, onde estou agora, no futuro vai ter um mezanino para dormir e um depósito embaixo do mezanino. Eu sou totalmente fã de espaços de armazenamento, onde dá para guardar muita coisa e, ao contrário do que parece, em apartamentos pequenos também dá para encontrar espaço para eles. E eles não precisam ser grandes, mas mesmo assim são super práticos e oferecem mais possibilidades do que os armários. É mais fácil guardar coisas de tamanho irregular neles, e simplesmente são ótimos. Então aqui também vai ter um depósito, armários. Tudo isso vai ficar embaixo da cama. Pelo menos esse é o plano por enquanto. E como vai ser depois, vamos ver o que conseguimos. Mas por enquanto, estamos seguindo o plano. Já tem uma caixa de fusíveis e quase toda a instalação elétrica já foi feita. Digo quase, porque uma parte vai ser colocada só no final mesmo. Quando tivermos o tijolo totalmente limpo e protegido, aí sim, nessa parede com o tijolo decorativo, os cabos vão passar por fora. Então, não faria sentido colocá-los agora. Não teria como limpar esse tijolo, por isso ainda vão ser colocadas 2 tomadas ali depois. Mas o resto já está tudo preparado direitinho. Os disjuntores estão de fácil acesso e pode parecer que esse lugar não é muito atraente para eles. Mas lembrem-se, aqui vai ter um armário. E aqui nessa parede ainda vai ter drywall. Então é possível que esse quadro nem fique tão à mostra quanto parece agora. E ao mesmo tempo, ainda vai ser de fácil acesso. E isso é fundamental, porque vocês sabem, se faltar energia, é preciso poder verificar isso facilmente, mesmo no escuro, para ver se não é justamente uma questão do disjuntor. E como eu mencionei, aqui, perto da cama, nessas paredes, vai ser colocado drywall. Por isso, essas paredes foram limpas. Assim, de forma preliminar, digamos, não super detalhada, sem se preocupar com o rejunte ou nada muito específico. Simplesmente limpas daquela camada, sabe, de reboco, que estava se soltando. Mesmo assim, se eu passasse a mão, ainda cairia pó. Por isso, foi fundamental aplicar o primer. E agora estou passando a mão. E nem fica nada nos meus dedos, então isso é ótimo. E, sinceramente, esses diferentes impermeabilizantes para tijolos não dão um efeito tão bom quanto simplesmente o primer. Então aqui já temos as paredes preparadas com o primer, prontas para colar as placas de drywall, mas ainda não estão coladas, porque em cima passa o cano de água quente e a hidráulica ainda não está pronta, apesar de já estar. Então aqui está acontecendo um caos, mas vou contar para vocês no banheiro. O banheiro, teoricamente, também já está pronto para fechar as paredes. Os tijolos já estão com primer e a manta de impermeabilização foi colocada. Aqui já até foram feitos os buracos para as tomadas que vão ficar nessas paredes. E agora só falta instalar as placas de drywall em todos os lugares. A questão é que temos dúvidas em relação ao manual. O problema do manual. Sim. E de onde vieram essas dúvidas é uma história muito longa, porque o profissional que fez a instalação, no começo, causou uma impressão muito boa. E mesmo quando ficou claro que havia um problema maior e o trabalho levaria mais tempo, ele continuou sendo legal, desde que não nos deixasse com isso nas mãos e resolvesse tudo até o fim. Nós também estávamos abertos ao fato de que isso envolveria custos mais altos. Ótima colaboração no começo. E depois, de repente, ele começou a sumir. E assim, eu ainda entendo que pode acabar demorando, porque o nosso pedido também demorou e ele pode ter outros. Então vamos conversar. O problema é que ele dizia, por exemplo, que viria em determinado dia, mas depois não aparecia no horário que ele mesmo marcou. Depois dizia que terminaria em tal dia e simplesmente não aparecia. Ou então ele aparecia, mas não fazia a parte hidráulica.
De repente, começava a fechar as paredes. Ele fez as paredes com nossos painéis de drywall, mesmo após dizermos que faríamos isso. Então, é uma situação em que você realmente não sabe o que esperar da outra pessoa. E isso simplesmente gera um estresse terrível. Mas quando as coisas se arrastam e o profissional não faz no dia combinado, mas sim em outro momento, isso ainda não seria um problema tão grande. O problema é que muita coisa foi feita errada e depois precisou ser corrigida. Corrigidas. Isso ainda pareceria um problema menor, porque só o profissional perde tempo com o trabalho extra. Mas não é bem assim, porque por causa disso, às vezes, também temos que pagar mais pelos materiais e esperar mais tempo. Itens que já poderiam estar prontos não estão, pois corrigem erros que deveriam ter sido evitados desde o início. Sabe, é um trabalho inútil que não traz benefício para ninguém, porque o valor por hora do profissional diminui, a frustração do cliente aumenta, só tem desvantagens. Muito, muito ruim. Então, se tantas coisas precisavam ser corrigidas, o profissional não cumpria o que prometia e, bem, muitos problemas diferentes surgiram aqui. E eu nem vou entrar em detalhes sobre todos eles. No entanto, neste momento detectamos um vazamento, coisas ruins e diferentes. E foi meio que por sorte, porque a gotinha era realmente pequena, não chamava atenção e eu percebi ela assim, no último momento. Ainda bem, porque se a gente tivesse fechado essas paredes e depois descobrisse que estava vazando água por dentro, aí já teria muita coisa molhada. E não, eu nem quero pensar em quanto trabalho daria para consertar isso depois. Então agora a gente já tem muitas dúvidas e gostaríamos que viesse outro encanador para verificar toda a instalação, porque simplesmente não dá para arriscar. Isso não vale o que custa. Quero dizer, é melhor pagar um pouco mais e ter certeza de que está realmente bem feito, do que correr o risco de fecharmos. E aqui, alguma coisa quebra, não na nossa frente, o que é ainda pior do que na nossa frente, porque aí a gente reage depois. E é assim que é, todo o trabalho está parado. O que podemos fazer? Ainda vamos inventar alguma coisa, mas no geral, depois disso, o que mais? Limpar mais os tijolos aparentes e limpar o chão. Poderíamos começar. Isso não faz sentido, pois temos uma grande bagunça pelos assuntos abertos, que agora deveriam ser resolvidos, mas não tem como. E isso, infelizmente, é uma dor de cabeça. O único lado positivo é que essa instalação já está realmente concluída, e agora é só uma questão de verificação. E espero que, se houver algum ajuste, seja apenas algo pequeno. E estou torcendo para que tudo corra bem, porque em alguns dias o instalador do aquecimento central vai chegar e ele precisa que o espaço já esteja pronto aqui. Por isso, esses prazos estão apertados e toda a situação fica mais tensa. Tempo é dinheiro. E, infelizmente, as reformas são um ótimo exemplo que confirma esse ditado. Agora vocês me veem da perspectiva do vaso sanitário, como se estivessem sentados. Eu, por outro lado, estou no lugar da pia. Ali no canto vai ter um box de chuveiro semicircular. No início, pensei bastante em como colocar um box de chuveiro maior aqui, porque gosto muito deles. Mas acabou que o proprietário gosta muito desses modelos semicirculares de correr. Então, não fazia sentido tentar outra coisa. Colocando esse tipo de chuveiro, vai ser possível ter uma pia maior e o espaço ao redor dela vai ficar mais amplo. E claro, a pia é usada bastante. Então, talvez realmente seja uma solução melhor. E desse lado vai ficar a máquina de lavar. E isso também vai ser um desafio, escolher uma que caiba direitinho aqui, porque esse banheiro não tem 4 metros quadrados, tem menos, mas para um banheiro tão pequeno, ainda assim é espaçoso. E além disso, ele tem uma disposição bem razoável, porque a porta fica no meio e o cômodo lembra um pouco um quadrado. Não é um quadrado perfeito, mas as proporções são semelhantes. Torçam para que, depois de verificar a instalação hidráulica, tudo esteja certo e a gente possa continuar. Porque eu já não vejo a hora de começar a colocar os azulejos. E, no geral, fazer o acabamento do banheiro inteiro para que ele fique do jeito que deveria ser. Mas, além disso, para que a gente possa realmente usá-lo.
porque neste momento nem tem onde jogar fora a água suja. A gente até tem como colocar água, mas não completamente, porque o registro da água deveria ficar sempre fechado, porque se a gente abrir, corre o risco de alagar tudo. Por isso, eu gostaria de encerrar esse assunto o mais rápido possível, e por enquanto, já estou me despedindo de vocês. Inscrevam-se no Vnentsha Zevnentsha, deixem um like para que tudo dê certo por aqui, e espero que no próximo episódio eu já possa mostrar para vocês a colocação dos azulejos. Até logo, tchau! Papá.